Bom, pessoal, a partir de agora a gente está gravando nosso 22º Redação Aberta. Sou Alice de Souza, coordenadora de sistematização aqui da Enós, né? Então, bem-vindos. Quem está chegando agora, quem estava aqui já há uns minutos e pôde experimentar uma prática de meditação que a gente fez para iniciar nosso encontro de hoje. Para quem não conhece, Redação Aberta, né? Para quem está chegando agora pela primeira vez, o Redação é um encontro que a gente faz todos os meses para reunir jornalistas, cidadãos, enfim, é um espaço de oficina, é um espaço de encontro, é um espaço de acolhimento, é um espaço de troca de conhecimento, né, de aprendizado, para a gente conseguir fazer o melhor jornalismo nos nossos territórios. E aí, por aqui, a gente já falou de vários temas, e convido vocês a acessar o site da gente. Vou deixar aqui o link depois no chat. Lá a gente tem todos os temas que a gente já falou, vocês podem ver todas as edições anteriores. A gente já falou sobre vacina, sobre LAI, sobre cobertura de violência, sobre políticas de auxílio emergencial na redação, dentre outros temas. Então, convido vocês a chegarem lá no site da gente. E para quem já veio, convido vocês também a acessarem a página da gente no Eventbrite, porque lá a gente está sempre divulgando os próximos eventos, né? O Redação ele acontece toda primeira terça-feira do mês, sempre das 10 às 11h30 por Zoom, em função da pandemia. Espero que em breve possamos fazer ele presencialmente. Mas, enfim, a gente também, tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente dialoga, tanto na redação quanto nos outros projetos da Enós, geralmente a gente sistematiza e coloca na nossa caixa de ferramentas. E aí, esse evento da gente de hoje, ele já vem acontecendo dentro da Enós há um tempo, né? A gente já vem pensando saúde mental, equilíbrio emocional dentro da nossa equipe, e com outras redações. E aí a gente fez algumas ferramentas, que eu também vou compartilhar aqui para vocês, que estão lá na nossa caixa de ferramentas, mas eu vou compartilhar a tela para mostrar a nossa caixa de ferramentas, para ensinar vocês a usarem as nossas ferramentas também, para quem ainda não conhece. Então, rapidinho aqui. Vocês estão vendo aqui, né? A minha tela. Bom, aqui é a nossa caixa de ferramentas. E aí a gente sempre está adicionando novas ferramentas que tem a ver com gestão, com cultura, com produção jornalística, que tem foco tanto em ampliar a diversidade, quanto em oferecer subsídios para a gente se cuidar, né? E aí, como eu falei, a gente já tinha colocado na caixa algumas ferramentas sobre estratégias para inserir equilíbrio emocional na cultura da redação, como organizar o financeiro da redação, que vai ser um dos nossos próximos redações abertas, já dando spoiler aqui para vocês. O Redação, a gente conversou com a Agência Mural e com a Amazônia Real, e aí eles falaram para a gente que transformaram a reunião de pauta dentro desse momento de pandemia, um espaço de escuta. Então, a gente aproveitou para sistematizar esse conhecimento deles, transformamos numa ferramenta também. Então, aqui, só para vocês conhecerem, enfim, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês acessarem, mas, dito isso, feito esses avisos iniciais, vamos ao tema e ao foco do nosso encontro de hoje, que é como cuidar da nossa saúde mental, né? Como buscar esse equilíbrio emocional nesse momento de pandemia. A gente já está um ano cobrindo a pandemia, recebendo, né, um monte de notícias, tendo que lidar com um monte de notícias e produzir esse tanto de informação. E isso, com certeza, tem mexido bastante com a gente. E aí eu vou chamar Guilherme Valadares, né? Guilherme que estuda, pesquisa equilíbrio emocional e que vem dando várias aulas e oficinas para jornalistas. E ele tem vários insights, vários aprendizados dessas experiências que ele vai compartilhar aqui com a gente. E depois a gente vai chamar João Frei, que é chefe de redação do Congresso em Foco, e que tem um encontro pessoal com o Guilherme, que transformou a vida dele no que diz respeito à saúde mental. Então, é um match também que a gente está dando hoje. Então, Guilherme,
palavra é toda sua. Vamos lá. Obrigado, Alice. Mas quem fez tudo isso foi a Enóis, né? A Enóis que foi, assim, minerando as pessoas, juntando, chamou, conectou. Então, eu sempre fico imensamente feliz de estar com vocês. Ah, bom, pessoal, eu pensei em apresentar um pouquinho, assim, do que eu tenho aprendido rodando e oferecendo cursos de equilíbrio emocional para jornalistas. Meu nome é Guilherme, sou jornalista, eu conduzo um projeto chamado Papo de Homem, e fora isso, que é ligado à transformação das masculinidades, não é um reforço do machismo, e fora isso eu venho pesquisando, estudando sobre equilíbrio emocional, me formei nesse tema, fiz uma formação específica e conduzo treinamentos nesse campo, não só para jornalistas, mas muito para jornalistas também, que tem sido não só do meu interesse, mas uma demanda grande. Então, eu pensei em brevemente compartilhar alguns slides e fazer esse panorama, mas eu queria fortemente sugerir que quem está nos acompanhando de câmera fechada pudesse abrir a câmera, porque eu fico sempre com a impressão que quem está com câmera fechada está fazendo outras coisas. E eu acho que fazer outra coisa no encontro sobre saúde emocional vai ser um disparador de ansiedade. Porque vocês vão ficar tentando entender o que a gente está falando e olhando para outra aba, e olhando no celular, e vocês vão terminar o encontro piores do que vocês chegaram. Então, se não der para fazer o encontro, putz, vê gravado, etc. Mas se der, eu acho que pode ser muito legal ficar aqui. Que bom ver a pessoa abrindo câmera. Maia, Amanda, Ana. Bom dia para todo mundo. Então, vou compartilhar minha tela brevissimamente e dar esse panorama para vocês. E a ideia depois acho que é ter um bate-papo aberto. Então, vamos lá. Tá dando para ver minha tela, pessoal? Sim? Maravilha. Então, 9 coisas que aprendi sobre isso nos últimos tempos. Esse é o projeto que eu fundei, conduzo junto com uma equipe de pessoas. A gente faz uma série de conteúdos, documentários, ações, tem um instituto. E eu acho que, assim como vários outros jornalistas, depois de algum tempo eu fui me sentindo muito estressado e fui me fazendo algumas perguntas que eu acho que fazem muito sentido para o nosso encontro de hoje. Então, será que eu estava sozinho nessa sensação? Como é que está a saúde emocional dos outros jornalistas? Qual o impacto emocional as notícias e o que a gente produz gera nas pessoas? Como é que a gente pode trazer mais equilíbrio emocional para o jornalismo como um todo? Com isso em mente, eu fui fazer uma expedição, recebi uma bolsa de estudos e rodei diferentes locais do mundo para conversar com pessoas que também estavam olhando para isso. Fui conhecer os fundadores e fundadoras do jornalismo de soluções, jornalismo construtivo, jornalismo de paz, entender também métodos específicos de equilíbrio emocional. Fiz a formação com o Instituto para o Estudo da Consciência de Santa Bárbara, que é uma formação chamada Cultivando o Equilíbrio Emocional, que tem gente formada no mundo inteiro. Eles formam cerca de 100 pessoas todos os anos. E tem outros professores e professoras no Brasil também. É uma formação que une o melhor do que a psicologia e a ciência ocidental sabem sobre equilíbrio emocional com o melhor que o budismo sabe sobre o tema em uma perspectiva secular, ou seja, uma linguagem universal, não é uma linguagem religiosa. A maneira pela qual a gente atua está conectada a esses 4 equilíbrios. Vou passar em 5 minutos uma coisa que a gente passaria pelo menos um mês vendo, se aqui fosse o curso completo. Mas a gente começa vendo o equilíbrio conativo, que diz respeito às nossas motivações mais profundas, o que nos guia, a nossa bússola interna. A gente vai para o equilíbrio atencional, que diz respeito à qualidade da nossa atenção. Quanto mais presente a gente está, mais isso tende a se conectar com saúde emocional, e isso é uma habilidade cultivável, não só algo que se pensa. Equilíbrio cognitivo, que diz respeito a entender, localizar os nossos vieses e distorções de percepção. Um desequilíbrio cognitivo muito comum é achar que eu sou a pior pessoa do mundo ou achar que eu sou a melhor e mais fantástica pessoa do mundo.
São exemplos de desequilíbrios cognitivos. Então, achar que alguém é pior por causa do gênero, orientação sexual, desequilíbrio cognitivo também. Tem inúmeros desequilíbrios cognitivos possíveis. E tudo isso se conecta com essa noção mais ampla de equilíbrio emocional, que da maneira pela qual eu fui treinado, que eu compartilho aqui, se conecta com alguns aspectos específicos, como consciência das nossas experiências emocionais internas, consciência das emoções das outras pessoas, ser capaz de responder com consciência no momento presente, identificando os gatilhos dos outros e de nós mesmos e tendo escolhas emocionais mais construtivas. Então é nessa perspectiva que eu falo. E também tendo em vista essa noção de que cuidar dos outros é cuidar de si, enxergo os jornalistas como grandes cuidadores e cuidadoras, então no meu entendimento é chave a gente se cuidar. Vim falando sobre isso em eventos e rodas, dezenas e dezenas de rodas, conduzindo esse curso chamado Oxigênio, com a Enóis, com Redes Cordiais, com a Folha de São Paulo, por meio da Enóis, e quero compartilhar com vocês um pouco do que outras pessoas no Brasil e no mundo estão falando sobre o tema. Então, tem tido pesquisas aqui no Brasil, na USP, pesquisas no Instituto da Reuters, especiais de saúde emocional do jornalismo em vários locais. Esse é de 2017, esse é de 2015. Essa é uma fala durante a pandemia, muito boa. E qual que é o ponto de tudo isso, né? A fala de hoje está conectada à pandemia. Teve um estudo que foi entender o efeito da cobertura do furacão Harvey em jornalistas. E aí os jornalistas que estavam diretamente envolvidos, 20% tiveram transtorno de estresse pós-traumático. 90% teve algum sintoma. 40% tiveram depressão e 93% algum sintoma. Então eu fico pensando em como estão os jornalistas diretamente envolvidos na pandemia, mesmo indiretamente envolvidos, né? Quem mais está olhando para isso? O Dart Center, que é um projeto internacional fantástico, que estuda trauma e saúde emocional dos jornalistas, recomendo demais. A BBC Academy tem algumas coisas, não é tão aprofundada, mas tem algumas coisas sobre isso. O Instituto da Reuters também tem olhado para isso, só que é tudo muito incipiente. Se vocês verem nessa imagem, você vai ver que essa conversa é incrível com a Mira Selva teve 159 visualizações e 5 joinhas. Um joinha meu. Então quase ninguém viu, ninguém está olhando direito. Mas tem redações que estão designando pessoas com a única função de cuidar da saúde emocional. O exemplo mais interessante que eu conheço da Reuters, o Dean Yates, ele foi designado Journalist, Mental Health Wellbeing Advocate. Enfim, ele era o líder de saúde emocional de jornalismo na Reuters, coordenando um projeto para 2.500 pessoas. E tem um podcast dele relatando como foi essa experiência. Hoje ele saiu de lá e está escrevendo um livro sobre saúde emocional e jornalismo. E uma perspectiva que eu ofereço para a gente pensar no tema de maneira ampla é a saúde emocional de um jornalista individual se conecta com a saúde da redação, que se conecta com o impacto gerado nos leitores, que se conecta com o impacto na sociedade como um todo, que retroalimenta a saúde emocional dos próprios jornalistas. E pensando nessa espiral, nessa grande relação de interdependência, me vem outra pergunta, que é que tipo de história jornalistas ansiosos, depressivos, viciados em redes sociais, sobrecarregados e mal pagos vão nos contar sobre o mundo? E eu não estou aqui jogando a culpa em jornalistas, tá? Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente precisa de acolhimento. Mas, com certeza, a nossa saúde emocional vai impactar em quais histórias a gente escolhe contar, como a gente conta, o impacto que isso tem nas pessoas. E a partir daí me vem também o ponto que é, se a gente lida com cada vez mais ódio, complexidade, polarização, qual papel o jornalismo pode ter no cultivo de mais compaixão, amor, resiliência, generosidade, para nos ajudar a atravessar esses tempos? Bom, indo para uma coisa mais concreta, entrando na lista das 9 coisas que eu aprendi. As queixas mais comuns após estar em turmas com dezenas e dezenas de jornalistas: falta de empatia, falta de reconhecimento, falta de transparência, comunicação agressiva na redação
invasão das horas de descanso. Isso tem sido de novo mencionado, invasão das horas de descanso. Essa frase do Marshall, que é o criador da comunicação não violenta, eu acho bem interessante, né? Ele diz que toda expressão de raiva é uma manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Que se conecta com o nosso exercício no começo. Se a gente não, de alguma maneira, com algum recurso, para entender a nossa paisagem interna, vai ser difícil ter ciência das nossas necessidades mais profundas. Aprendizado 2. A cultura do silêncio é real. O que é a cultura do silêncio? Seria o silêncio emocional. O silêncio em não falar da minha situação emocional na redação, não achar que é ok, tratar isso como um grande tabu. Eu tenho feito uma pesquisa quantitativa sobre isso, está em mais ou menos 80% dos jornalistas que concorda que existe hoje uma cultura do silêncio nas redações. Aprendizado 3, algumas das falas mais comuns, objeções das pessoas para não se envolver com cuidado emocional. Se alguém souber disso, minha carreira vai estar em risco. Eu devia dar conta de resolver sozinho, sou forte. São todas falas reais. Tenho vergonha da minha situação. Se todo mundo está trabalhando dia e noite, eu devia dar conta também. Seria egoísta da minha parte descansar muito, preciso trabalhar mais. Mesmo que eu me abra, o que vão poder fazer para me ajudar na redação? Aprendizado 4. Espaços seguros para compartilhamento é um excelente começo. Uma coisa que foi muito interessante, assim, que me marcou, era um dos primeiros cursos feitos com a Enóis, eu lembro até de comentar isso com a Simone, foi que eu cheguei com 1000 coisas preparadas e, sei lá, mostrei 30%, porque as pessoas queriam falar. E eu recalibrei o curso inteiro, porque as pessoas precisavam de muito espaço de escuta, troca e conexão. Que se conecta com falas, né? De novo, uma fala real. Nem sei mais como tirar folga, me sinto sempre no limite. Aprendizado 5, que eu acho importantíssimo. Saúde emocional de jornalismo não é só uma questão individual, é estrutural. O que eu já escutei de liderança em redação? Bom, pega lá o dinheiro que a gente dá para apoio emocional e vai no psicólogo. Tá reclamando por quê? Mas a saúde emocional é atravessada por classe, gênero, raça e inúmeras questões que a gente já conhece, que a Nós debate muito bem, e eu considero até uma violência tratar isso como se fosse só uma questão individual. Se conecta com o modelo de negócio, com a estrutura de trabalho, com a cultura de comunicação nas redações. Então, enxergar como uma questão individual e estrutural me parece chave para pensar na solução desse problema. O que nos leva ao ponto 6. O meu entendimento no momento atual passa por 3 pilares para cultivar uma redação emocionalmente preparada. Cultura, que é passar a colocar a saúde emocional como prioridade por meio de ações concretas, as mais variadas, né? Acho que a gente vai conversar disso hoje. Políticas, que significa estabelecer protocolos, apoio financeiro, comitês, protocolos do tipo: como que a gente pode ajudar as pessoas a identificarem se elas estão em exaustão emocional, e se uma pessoa tiver com burnout, que é exaustão emocional, não deve ser um debate se ela vai ou não tirar folga. Deve ser um protocolo. Se ela está em exaustão emocional, ela deve tirar folga. Porque uma pessoa que está em burnout, ela começa a se machucar, e se ela for uma líder de redação, muito provavelmente ela vai machucar outras pessoas. Porque essa pessoa pode impor horas de trabalho absurdas, práticas agressivas, irritabilidade, falta de paciência, distração, falta de escuta. Então, muitas vezes a pessoa em burnout, ela se machuca e machuca quem está em volta. É um exemplo possível de protocolo, né? E treinamentos podem ser os mais variados. A roda que a gente está fazendo agora, palestras, formações, enfim, tem recursos variados, mas são 3 pilares para a gente pensar nesse processo, e esse gráfico ajuda também a colocar a coisa em perspectiva, né? O que a gente está vendo nesse gráfico? O eixo horizontal é a passagem do tempo. O eixo vertical é a intensidade dos estressores às quais os jornalistas estão expostos. Pode ser a quantidade de trabalho, que pode ser estar em casa com filhos e filhas e toda essa pressão, a pandemia, cobrir um tema difícil, inúmeras coisas podem ser estressores. O nosso sono, a nossa alimentação, relação amorosa, enfim. Em uma redação mais emocionalmente preparada, a gente vê a linha de baixo. Quando surge
é um evento como a pandemia, que é um grande estressor, a redação vai, sobe, estressa, mas não entra ou entra menos na zona de exaustão emocional, que é aquela zona vermelha ali. Uma redação emocionalmente despreparada, ou seja, que tem uma cultura de sobrecarga, que tem uma cultura de silêncio emocional, que não tem protocolo nenhum, treinamento nenhum, ninguém fala disso. Surge algum evento fora do normal, pode ser a pandemia, ou às vezes uma coisa nem tão fora do normal, a redação pode ir inteira ou boa parte dela para essa zona de exaustão emocional, que é uma zona de esgotamento, né? Aprendizado 7. Equilíbrio emocional parece ter uma conexão benéfica com a inclusão e diversidade. Isso surgiu a partir do trabalho com a Enóis. Então, o número que a gente tem agora em pesquisas feitas pós-treinamento com a seguinte pergunta é o seguinte: treinamentos em equilíbrio e bem-estar emocional como o que fizemos podem facilitar direta ou indiretamente a construção de uma cultura com mais diversidade? 93% das pessoas diz que sim. Então, eu acho que esse é uma hipótese, né, um achado que vem se construindo em parceria com a Enóis e que é corroborado por inúmeros outros estudos que mostram como ansiedade e estresse reduzem a nossa capacidade empática. Aprendizado 8. Continuidade é absolutamente crucial. Então, a gente ter métricas, ter uma perspectiva de meses e anos, não achar que uma sessão de conversa basta, mas principalmente focar em continuidade. Estabelecer um grupo, mesmo que voluntário, costuma ser chave. Então, aqui tem uma perspectiva possível, pelo menos é como eu trabalho, com as etapas de diagnóstico, ações de sensibilização, ações de aprofundamento, que costumam ser cursos, e continuidade. Aprendizado 9, apoio da liderança é absolutamente chave. Tem 2 ideias de exercício para fazer, mas eu vou deixar isso para depois, porque senão as pessoas vão dormir. Eu vou encerrar agora esse brevíssimo panorama que eu queria trazer para, enfim, trazer fagulhas boas para a nossa conversa. Te devolvo, Alice, não sei se é para o João, para você, enfim, para a gente tocar o barco. Pode ser para mim, pode ser para mim. Pessoal, quem tiver perguntas para o Guilherme, deixa aqui no chat, sinalizando que quer perguntar, ou coloca a pergunta direto, se não quiser abrir o microfone. E aí, quando a gente escutar o João, a gente volta para essa nossa roda de conversa, porque como o Guilherme falou, antes de tudo, isso aqui é uma roda de acolhimento e de conversa, é um espaço de escuta. Mas, bom, Guilherme vem dando, né, várias aulas, palestras, cursos, abrindo esse diálogo. Alguns deles aqui dentro da Enós, como ele falou. E em um deles estava o João Freire, chefe de redação do Congresso em Foco, mestre, uma pessoa completamente qualificada e apta, né, a identificar questões de vulnerabilidade em saúde mental, mas uma pessoa completamente cética, como ele me adiantou numa conversa que a gente estava tendo antes desse encontro, sobre a identificação de problemas em saúde mental. E aí foi a partir do encontro com o Guilherme, aqui dentro da Enós, numa das formações que a gente dá no Diversidade nas Redações, que o João virou a chavinha da cabeça dele para tudo que estava acontecendo com ele. Então, eu vou chamar o João para ele dar mais detalhes de como foi, né, esse encontro e do que isso desencadeou e de como isso se transformou também em conversas dentro da redação dele e impactou também a rotina dos colegas dele na redação. Então, João, vamos lá. Bom, gente, bom dia. Primeiro, assim, a minha fala é mais uma fala de objeto, né? O Guilherme fala como pesquisador, eu falo como objeto. Então, ela vai ser necessariamente uma fala muito subjetiva e muito pessoal. E eu preciso dizer que eu fico absolutamente desconfortável em falar desse lugar, mas acho que é importante fazer isso aqui. Bom, então, eu não tenho dados, eu não tenho nada, eu tenho mais ou menos assim aquele conforme queríamos demonstrar, sabe? O Guilherme mostrou os dados aí que as redações estão com
algumas dificuldades, aquelas objeções comuns que ele apresentou, eu acho que eu pensava naquilo umas 5 vezes em cada uma daquelas frases. Assim. Então, bom, meu nome é João, eu tenho 32 anos, moro em Brasília. Até hoje, até as 23 horas e 59 minutos de hoje, eu sou funcionário ainda do Congresso em Foco. A partir de amanhã, eu assumo a chefia de redação do Plural, lá de Curitiba, então tem uma mudança aí de Plural também, envolvido com É Nós, mas enfim. De fato, isso que a Alice falou é muito verdade. Assim, eu sou um sujeito do interior do Paraná e eu acho que, emocionalmente, desse ponto de vista de olhar para a saúde emocional, eu sou feito da mesma matéria que o meu avô, que o meu bisavô. Quer dizer, eu vendo o Guilherme falar, me parece uma pessoa tão evoluída, tão mais aberta a essas coisas, e eu me sinto como se eu fosse olhando para essas questões emocionais como um agricultor do interior do Paraná na década de 50. Eu tenho a impressão que o tanto que eu dediquei a pensar sobre saúde emocional própria como homem, olhei para isso, ao mesmo tanto que o meu avô se dedicava a pensar enquanto capava boi no interior do Paraná, que o meu bisavô se dedicava a pensar, ou seja, nada. Eu sempre achei, numa ética um pouco protestante, que o centro de tudo, especialmente o centro da vida de um homem, deveria ser o trabalho. E eu agi por muito tempo assim. Eu acho que, por muito tempo, olhei para a vida, de fato, como o trabalho sendo um grande organizador da vida e o trabalho como sendo a única coisa na qual a gente não pode falhar. E eu acho que isso sempre foi assim para mim, por herança mesmo, por ver meu pai sendo assim, por ver meu avô sendo assim, todo mundo trabalhando assim. E se intensificou quando eu tive uma filha, aos 22 anos, então, quer dizer, muito jovem, precisava resolver as coisas, fazer as coisas funcionarem. Então, coloquei sempre o trabalho como centro e desvalorizava muito essa coisa da saúde emocional, não olhava para isso. Como um ateu vive sem Deus, não era nem que eu tirava essa... Eu simplesmente não pensava nisso, não era uma coisa que me ocupava a cabeça. Por exemplo, participar de um evento desse, mesmo como ouvinte, seria uma coisa absurda para mim há meses atrás, eu daria risada. Começar uma coisa como uma meditação, eu já falava, puta, mas isso de novo? Sabe assim, eu era esse cara ranzinza, esse cara... E não era nem por maldade, era porque realmente achava que isso não era uma questão, isso tinha coisas mais importantes que vinham na frente disso. Eu me sentia um trator, e eu tinha um certo orgulho de me sentir um trator. Eu tinha certo orgulho de conseguir trabalhar da hora em que eu acordava até a hora em que eu ia dormir. E isso foi me levando a conseguir boas posições na profissão, quer dizer, com 32 anos, estava chefiando uma redação importante, que é a redação do Congresso em Foco, comecei a chefiar a redação aos 31 anos. E, enfim, isso estava indo bem, até que em algum momento não vai bem. E aí, por conjunturas diversas. Coisas pessoais, passei por um divórcio, a pandemia interfere muito do modo que a gente se distancia de todo mundo. E aí a coisa não começava a ir tão bem. Aquele trator que eu achava que eu sempre fui, parecia que estava com o motor falhando. E eu acho que eu só comecei a levar isso a sério quando eu vi que eu estava trabalhando pior. Então, a coisa sempre foi tão centrada no trabalho, na minha vida, que eu percebi que eu estava mal quando eu percebi que eu não estava entregando tão bem no trabalho. Então, eu me atrasava, porque, enfim, eu não conseguia dormir durante a noite, passava a noite acordado, me atrasava, eu não conseguia me concentrar, eu não entregava as coisas que eu tinha que entregar. Durante as reuniões, eu não estava prestando atenção naquilo, eu estava pensando em formas de escapar do problema que eu estava sentindo. E aí eu comecei a me sentir um pouco incomodado. Essas coisas começaram a me atrapalhar muito na vida pessoal, mas aí, enquanto estava só na vida pessoal, eu não me incomodava tanto, mas chegou no momento em que eu não consegui dissociar esses problemas que, para mim, eram problemas de ordem pessoal, do meu mau desempenho no trabalho, da minha incapacidade de trabalhar bem. E aí foi quando isso começou a me preocupar, e foi nesse momento que coincidiu com a primeira vez que eu vi o Guilherme falando. O Congresso em Foco participa do projeto de diversidade da É Nós, então a gente tem uma repórter e a gente tem formações e discussões e um grupo muito bacana de conversas periódicas, e numa dessas conversas estava o Guilherme falando, e a gente falou sobre saúde mental nas redações, e me tocou muito a coisa da masculinidade, como os homens discutem pouco isso. Eu percebi que eu nunca tinha discutido isso com um amigo. A primeira vez que eu trouxe esse assunto para fora de mim foi com amigas,
mulheres, enfim. Eu estava até vendo aqui, se eu não me engano, na hora que eu contei, de 28 pessoas que estavam nesse encontro, 9 são homens, a maioria mulheres. Então, assim, eu comecei a me atentar de como tinha coisas em mim, de como eu tinha barreiras que me impediam de ver coisas que, para as pessoas mais atentas, amigas, a minha mãe, enfim, as pessoas com quem eu me relaciono, viam com muita clareza coisas que eu mesmo não via. E aí, assim, depois de crises, depois dessa reunião, dessa conversa com o Guilherme, eu acho que eu tive um pouco mais de coragem de olhar, e de entender e de me diagnosticar com alguma dificuldade, com algum problema, mas aí vocês têm que entender que para um cara que vivia no século XVIII, do ponto de vista emocional, entre eu criar coragem de olhar e de me diagnosticar e criar coragem de tomar alguma atitude, a coisa leva algum tempo, ou além de algum tempo leva exige alguns momentos catárticos. Então eu passei por momentos de crises muito profundas, de muita dificuldade, até eu entender que estava tudo relacionado, trabalho, vida pessoal, e que eu não ia conseguir resolver uma coisa independente da outra. Eu precisava dar um jeito de resolver as coisas de um jeito um pouco mais completo, e não só... Eu não sairia dessa crise dando passos separados na minha vida. Eu teria que levar as coisas de um jeito mais holístico, né? E aí foi quando eu, pela primeira vez, trouxe essa conversa para o ambiente de trabalho, com muito medo, porque eu sempre achei que, como estavam aquelas frases que o Guilherme mostrou, quer dizer, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um profissional menor, eu vou colocar em risco uma carreira que eu trabalhei tanto para conseguir construir até aqui, e por coisas minhas, por coisas pessoais, eu vou colocar isso em risco. Mas é como eu estava num momento em que realmente eu já tinha pouco a perder, do jeito que estava, não dava para continuar, aí eu acabei levando adiante. Tive uma situação peculiar de muita sorte, que era de ter uma amiga como chefe, que é a Amanda Aldi, que está aqui, e eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que se fosse outra pessoa, talvez eu teria um pouco mais de dificuldade. Então, a Amanda já era minha amiga há muito mais tempo, antes de virar minha chefe. Então, quando ela chegou, ela já sabia o momento que eu estava, porque era minha amiga, já sabia o que eu estava vivendo, facilitou muito. Mas, aí, assim, agora trazendo um pouco a conversa para um ambiente um pouco menos íntimo e um pouco mais de situações que podem se replicar em outras redações, foi fundamental, porque desde o começo eu sempre tive a certeza de que ter trazido isso, de que ter trazido uma coisa que para mim era uma falha de caráter tão grande, não ia me trazer aqueles problemas que eu tinha medo. Eu fui recebido com muita segurança, eu fui recebido de um jeito, não, cara. Relaxa, acontece, isso é normal. A gente não vai te ver como um profissional menos capaz a partir disso. E quando eu senti essa segurança, aí eu senti uma tranquilidade muito grande. E aí eu senti falta de ter visto gente falando sobre isso antes. E foi um pouco nisso que eu me comprometia, putz, eu acho que eu preciso eventualmente falar sobre isso. Então, ainda que seja muito desconfortável para mim, eu venho aqui falar sobre isso, nessa perspectiva de que, se eu tivesse visto o Guilherme falar antes, talvez eu não precisaria ter chegado num ponto tão ruim, tão lá embaixo de crises. Se eu tivesse visto alguém como eu falando agora, tipo, tudo bem, pode se abrir com os seus chefes. Eu não teria tentado fingir por tanto tempo no trabalho que a coisa estava indo de acordo, quando não estava. Então, eu acho que essa possibilidade de conversar, e aí eu trago de um ponto de vista muito pessoal, acho que ainda os homens têm muito mais dificuldade com isso, então, de se assumir como alguém que tem falhas, enfim, a gente é mais atrasado, a gente é mais século XVIII nisso. E isso atrapalha muito, não só os homens, como todo mundo. Como o Guilherme disse, eu estava lá como chefe de redação, quer dizer, eu tinha uma equipe a quem eu tinha que, de certa forma, dar amparo, dar satisfação, dar orientação, encaminhar. E isso me atrapalhou muito, não conseguir ver as coisas assim. Então, a partir do momento que eu senti que o ambiente de trabalho era seguro, isso me ajudou muito. Então, a primeira coisa que a gente fez, eu tirei uma licença, passei 30 dias fora do trabalho, saí de Brasília, passei um tempo fora, enfim. E depois tive todo o apoio na volta também, né? Um apoio já imediato do trabalho com psicólogo, com essas coisas todas, e tive todo o apoio na volta também, né? Quando eu voltei, as pessoas todas muito preocupadas. Antes de sair, eu consegui eu expliquei para todo mundo por que eu estava saindo, mandei um e-mail para todos os repórteres, todo mundo da empresa. Então, eu não menti, quer dizer, eu não saí de uma licença dizendo, olha, estou saindo porque estou de férias. Não inventei nada, eu contei a verdade
Inclusive, no grupo da Enóis também, que eu era o responsável lá do Congresso em Foco pelo grupo, também contei a verdade. E ter falado sobre isso com tranquilidade nesses ambientes em que eu jamais falaria sobre isso, que para mim soaria como uma coisa absurda. Para mim foi muito bom, porque foi naturalizando a coisa para mim, vendo o tipo de reação das pessoas, vendo que as pessoas reagiam com muito mais acolhimento e muito menos julgamento do que eu imaginava que reagiriam. Eu acho que o medo que eu tinha das pessoas reagirem vinha muito de um jeito que eu reagia. Eu passei muito tempo encarando essas coisas como uma coisa menor, então quando alguém dizia que estava em depressão ou que estava se afastando do trabalho por isso, eu não demonstrava, mas talvez eu tinha um julgamento interno sobre aquilo que não era dos melhores. Então, eu acho que isso me dava medo também, porque eu media os outros pela minha própria régua. Mas talvez a régua das pessoas com quem eu me abri certamente era muito maior e mais evoluída que a minha. E isso me ajudou muito. Tanto na Nós como no Congresso em Foco, todo mundo reagiu com muita tranquilidade. E a gente passou, o e-mail que eu mandei para as pessoas falando disso também foi um momento para que outras pessoas pudessem refletir sobre a situação em que elas estavam. Então, eu acho que é um pequeno passo, assim, é uma semente pequena que a gente coloca para tornar o ambiente de trabalho algo que as pessoas não tenham medo de dizer isso. Então, o cara olha, pô, se meu chefe está falando isso, talvez tenha, eu possa dizer que eu também não estou legal. Se meu chefe está aqui diante de todo mundo reconhecendo que ele está saindo por 30 dias por motivos pessoais e tal, pode ser que ele perceba que ele não... pode ser que eu tenha espaço para fazer a mesma coisa, pode ser que eu tenha espaço para trazer para a redação coisas aqui dentro que me fazem mal. Então, eu tive 3 ou 4 conversas individuais, depois que eu voltei, com pessoas que me procuraram. Primeiro, porque queriam individualmente saber como eu estava, assim, com repórteres meus ou colegas editores que queriam individualmente saber como eu estava, mas também queriam falar assim, olha, aproveitando que isso está na mesa, aproveitando que isso é uma conversa, eu queria falar que tal e tal coisa que a gente faz aqui já não me ajudam tanto, ou eu não estou tão legal nesse ponto. E aí a gente foi construindo aos poucos um ambiente muito mais saudável, eu acho. Óbvio, ainda é um ambiente de trabalho, uma redação cobrindo uma pandemia em Brasília, quer dizer, não deixa de ser uma redação cobrindo uma pandemia e uma crise política em Brasília, então a gente passa por essas dores todas, mas eu acho que é uma redação cobrindo uma pandemia e uma crise política em Brasília, com a dimensão de que são todas pessoas, de que são todos humanos e de que são pessoas que nesse momento tem uma coisa que eu queria trazer assim, nessa terceira parte da minha fala, no pós-crise. Eu acho que a institucionalização do jornalismo como profissão, qual foi a grande diferença desse jornalismo pós-década de 50, eu acho, foi a gente se ver como sujeito profissional e como sujeito imparcial. E, para isso, a gente foi chegando num ponto quase de ceticismo. Parece que a nossa reportagem do que aconteceu só é válida na medida em que a gente pode se afastar de tudo que faz da gente humano. Então, se você tem uma visão política mais a algum lado, você tem que abandonar essa visão política mais a algum lado para relatar com com o devido profissionalismo e com a devida imparcialidade. Então, a gente foi colocando sobre nós um ceticismo e um jeito de nos afastar de tudo que é real. A gente tem que se afastar dos fatos para conseguir reportar os fatos. E, de certa forma, eu acho que a gente se sente obrigado a se afastar das tragédias, mas há um custo de suprimir o que a gente de fato está sentindo, o que a gente de fato está vendo. E quando aquilo surge de um jeito muito ruim. Então, muitas das questões que estavam me complicando não eram questões individuais. É óbvio que tinha as questões individuais, mas eram questões que as pessoas compartilhavam. As pessoas que compartilhavam redação comigo, que compartilhavam o dia a dia de trabalho comigo, compartilhavam as mesmas dores que eu compartilhava, mas cada um em silêncio, cada um no seu canto, cada um achando que aquilo vinha de um processo individual, quando na verdade muita coisa não vinha. Ter conseguido ver isso, ter conseguido colocar isso um pouco na mesa, tendo a figura da Amanda ali já nessa virada do Congresso em Foco, com a Amanda chegando ali, disposta a olhar para essas coisas, e com sensibilidade também para olhar para essas coisas, foi muito importante. É muito importante ver. A gente não passa por isso sozinho, a gente não cria isso sozinho, quer dizer, e a gente, no momento, a gente conseguiu. Eu acho que lá atrás, todo mundo fazia da redação um ambiente um pouco pior sem perceber. Colaborava para fazer da redação um ambiente um pouco pior sem perceber, que fosse pelo silêncio.
só pelo silêncio, só para mostrar também, olha, só por não mostrar também, olha, essa dor que você sente, eu também sinto. Essa dificuldade que você tem, eu também tenho. Então, só de passar por isso, a gente fazia da redação um lugar pior. Hoje em dia, eu estou no meu último dia, eu já saí da redação, mas eu estou no meu último dia de contrato, eu acho que a gente faz da redação um lugar melhor só para conseguir compartilhar um pouco mais. Eu não vou dizer que a gente está no fim de um processo, eu diria que a gente está nos primeiros passos de um processo. Mas eu acho que foi um processo que foi impelido pela chegada da Amanda, foi impelido por essa minha crise, em que eu, que era o cara que me sentia um trator, falei, olha, não consigo mais trabalhar. Isso para mim foi uma coisa muito grave, acho que as pessoas que estavam do meu lado também. E aí a gente está conseguindo compartilhar um pouco mais. E esse compartilhar certamente ajuda. As pessoas sentirem, quando eu saí, quando eu voltei, os chefes não deixaram de confiar em mim, meu salário não reduziu, minhas atribuições não diminuíram, minhas responsabilidades não diminuíram. Eu acho que os colegas vendo isso conseguem perceber do tipo, olha, esse é um lugar em que eu posso falhar de vez em quando, em que eu posso ser humano de vez em quando, e que eu não vou sofrer consequências por isso. Então, acho que esse movimento, apesar de incipiente, apesar de novo, é um movimento, como o Guilherme disse, muito costurado por essas conexões que a Enós faz, mas é um movimento que está sendo muito importante. Então, eu acho que, assim, de certa forma, era isso que eu tinha para trazer. Eu sei que é quase uma terapia, né? Porque, assim, é um processo muito individual, é um processo muito próprio. Outras coisas menores, por exemplo. Menores não, mas hoje em dia no Congresso em Foco, na boa você falar, você pode fazer isso? Não, isso eu não posso fazer agora, porque eu vou ter que parar para ir para terapia. Não, tudo bem, a pessoa vai para terapia, a gente passa para outra. Virou uma coisa normal, os editores conseguem falar isso, eu acho que deve ser uma das equipes mais analisadas que deve ter no jornalismo de Brasília, quase todo mundo faz terapia ali, e a gente tem alguma tranquilidade de dizer, olha, agora eu não posso porque eu estou na terapia. A pessoa se desliga, você sabe que ela está lá, quando dela volta. Então, esses pequenos momentos, esses pequenos movimentos foram ajudando muito. Então, essa é a história assim, de como eu saí de um agricultor protestante do século XVIII para alguém que tem tentado entender esse movimento de redações mais acolhedoras, de redações que entendem que as pessoas têm todo o direito e, eventualmente, vão passar por isso, e que o modo como a gente lida com isso coletivamente, o modo como a gente lida com isso no ambiente de trabalho, vai colaborar ou não para a pessoa sair daquilo. A gente pode ser agente de facilitar a pessoa sair daquilo, como a gente pode também dificultar. E acho que às vezes são escolhas pequenas que a gente não percebe, mas fazem muita diferença. Então, era isso que eu tinha para falar. Nem acredito que eu consegui falar, estava super nervoso, estava mais nervoso do que eu estava na minha banca de TCC, na minha dissertação de mestrado, porque é um assunto absolutamente atípico para mim. Por isso que eu estava nervoso. Mas obrigado por todo mundo que ouviu. Poxa, João, a gente que agradece. Na real, é muita gente que agradece, assim. Eu acho que, querendo ou não, enfim, isso é uma inspiração e leva a gente a pensar sobre as nossas práticas, né? Sobre como a gente tem olhado para a nossa profissão. A gente se enxerga. Tem uma frase que eu gosto muito, que está num dos materiais que Guilherme trouxe para a formação aqui dentro da Enós, que é a seguinte, que fala-se que o jornalista ele é um dos primeiros a correr para a crise, né? Quando ocorre qualquer crise, ele é o primeiro a correr para ir lá ver o que está acontecendo. Mas ele é um dos últimos a reconhecer que está em crise. E eu fiquei horas pensando sobre essa frase, assim, e sobre quantas vezes a gente está lá, né, correndo para o meio do furacão e não olha o furacão que está dentro da gente. Antes de abrir aqui para as perguntas, pessoal, eu queria compartilhar com vocês, a gente, dentro dos materiais de Guilherme, ele tem lá os 12 degraus da exaustão emocional, que são frases que a gente costuma dizer e que a gente não percebe, que demonstram para a gente que podem ajudar a gente a perceber que a gente está passando, né, está chegando no burnout, e a gente compartilhou essas frases no nosso Instagram. E aí eu vou compartilhar 2 respostas específicas com vocês que mostram para a gente como é que a gente está. Uma delas é, eu estou no limite. A gente perguntou quantas pessoas já chegaram a dizer essa frase, e 82% das pessoas que responderam para a gente disseram que já chegaram a dizer em algum momento, eu estou no limite. E uma outra frase que reflete muito isso que o João falou, né, de a gente se achar um trator, de ter que estar executando atividades, não tenho tempo para isso agora, dormir, comer, me divertir, porque eu preciso trabalhar mais. E 70%
das pessoas que responderam lá no nosso Instagram, da Nós, disseram que já pensaram dessa forma. Então, só para a gente também ter um panorama de como a gente está. Eu vi que Danila fez aqui uma pergunta, queria abrir para perguntas. Também tenho algumas perguntas aqui, mas, óbvio, vou dar prioridade também a vocês que estão aqui. E eu queria propor, para quando vocês forem perguntar, fazer alguma coisa que a gente faz aqui dentro da Nós, nas nossas reuniões, que é um check-in. Então, um salve para a Amanda e para a Jéssica aí, que cobram da gente check-in nas nossas reuniões. Mas é só para dizer o nome, o sobrenome e como é que você está chegando, como é que você está se sentindo para chegar hoje aqui nessa reunião. E aí, Danila, não sei se você quer começar, se você quer abrir o microfone, ou se você prefere que eu leia aqui sua pergunta, mas fica à vontade. Eu prefiro que você leia. Bom dia a todos, está incrível, porque a gripe ou rinite, não é Covid não, está aqui bem atacada, mas acho que é isso, né? É de refletir como é que vocês enxergam um pouco desse impacto do racismo na saúde mental, né? Quando uma redação ela não é diversa, como problematizar um pouco disso, né? Pensando que as minorias sociais, de alguma maneira, que estão ali com jornalistas, sendo representados, eles têm alguns problemas, né? Por conta desse impacto do racismo. Como é que vocês enxergam isso? E se vocês conhecem práticas assim que já são feitas assim, nesse sentido? Desculpa, gente. Bom, vou comentar brevemente. Obrigado pela pergunta, Danilo. Eu achei excelente. Para mim, a resposta é com certeza sim. Fora coisas que eu já li sobre isso aqui do Brasil e de outros países, me veio uma experiência prática feita com a Enóis, dentro do curso que envolveu... Qual que era o nome exato, Simone? Que tinha as pessoas que iam para as redações? Qual que era o nome da iniciativa? É o programa Diversidade nas Redações, né? Isso, é o programa em que o João estava. Isso, que o João estava. E aí a gente fez uma imersão bem breve, acho que foram 3 encontros, junto com o Lucas Veiga, que dá o curso Introdução à Psicologia Preta, é um psicólogo negro. E aí a gente conduziu em parceria e a gente foi pensando juntos, né? Sentamos com Simone, com nós, com o Lucas, para pensar como é que ia ser. E o primeiro encontro foi muito interessante, porque depois de uma breve introdução sobre o tema, a gente se dividiu numa sala as pessoas brancas, numa sala as pessoas negras, e aí teve uma conversa sobre raça e equilíbrio emocional. Eu facilitei uma conversa sobre branquitude e saúde emocional, e o Lucas facilitou uma conversa com outro grupo. E para mim foi a experiência prática mais marcante nesse contexto específico envolvendo racismo e jornalismo. E foi muito impactante, Danilo. Depois, né, Simone, os retornos que vieram, assim, de todo mundo que participou, eu achei tão fundamental. Para mim é um caminho, assim, a ser trabalhado, sabe? Fim da minha fala. Não sei se o pessoal da Nós que estava junto, né, Michele, Simone, se alguém quer, Jamile, quer compartilhar também de como foi para elas. Para mim, marcou muito. Eu fiquei, assim, ouvindo a fala do João e pensando, né, em como a gente se impacta, né, pela coragem dele de se abrir, ao mesmo tempo o quanto, né, nessas grandes estruturas que a gente precisa mudar na sociedade, o fato de ser um homem branco em cargo de chefia falando legitima, né? Então, assim, ao mesmo tempo que coloca ele mais no ponto fora da curva, o quanto para ele é difícil falar, mas o quanto para uma mulher, e muito mais uma mulher negra, pessoas negras, falar e ser acolhido e não ser, né, considerado mimimi, é mais difícil ainda. Então, fiquei tentando, sei lá, hierarquizar aqui na minha cabeça um pouco isso, assim, né? Então, acho que, de novo, né, assim como no movimento feminista, às vezes a gente precisa de um homem para legitimar, para, né, ser aliado. Tem um pouco essa ligação, né, que muitas vezes é difícil, parece distante, né, falar sobre equilíbrio emocional e falar sobre diversidade, mas, ao mesmo tempo, se a gente não consegue olhar para as subjetividades,
né, na chefia, em quem já está em lugares de poder tradicionalmente, vai ser muito difícil que a gente consiga falar sobre as subjetividades de quem está chegando e tentando mudar aquele ambiente, assim, né? Então, pelas experiências, inclusive, que a gente fez, né, junto com o Guilherme, com o Lucas, é muito necessário, né, reconhecer as fragilidades, a necessidade de abertura de quem já está em lugares de poder para conseguir reconhecer a humanidade no outro e nas suas diferenças, né? Sei lá, algo por aí, mas é super complexo e Eu necessário. queria complementar, Simone, só explicar para quem não sabe, o Congresso em Foco está no programa de diversidade da Enóis, então a gente tem uma repórter na redação do Congresso em Foco, que é uma repórter que foi selecionada junto com o programa de diversidade, enfim, que faz também essas formações que eu falei junto com a gente. E eu era o tutor o editor tutor dessa repórter, digamos assim. E eu sempre tive uma boa relação com ela. Mas depois, Simone, disso que eu relatei, depois eu ter tirado a minha licença, depois eu explicar para todo mundo o que estava acontecendo, a nossa relação melhorou muito. E eu acho que ela passou a me falar muito mais verdades e com muito mais frequência. A gente passou a se reunir com muito mais frequência para falar coisas muito mais sérias e profundas do que a gente falava antes. De certa forma, isso, eu me mostrar vulnerável, abriu espaço para ela perceber que ela também poderia se mostrar vulnerável. Então, acho que o projeto também foi uma coisa muito interessante. A gente conseguiu se aproximar muito, entender muito, com muito mais tranquilidade, eu acho, as limitações um do outro e as dificuldades um do outro. A gente passou a falar sobre coisas que a gente até então não tinha construído uma tranquilidade para falar, sabe? Então, eu acho que tem um pouco disso que você falou, assim, dessa coisa de certa forma, legitimar. Né? É estranho que precise disso, mas ali por uma relação, acho que muito mais óbvia, porque era de fato uma relação hierárquica, né? Era um editor responsável, não era só uma relação hierárquica simbólica, era uma relação hierárquica na prática, mas fez muita diferença. Gente, bom dia. Estou adorando essa conversa. Eu estava no encontro junto com jornalistas e com o Lucas Veiga. E eu acho que esse programa, né, essa formação deu para a gente o quanto é importante a gente não falar sobre saúde mental individualizando a questão, né? Porque a gente vê muitas vezes que parece que existe uma receita de bolo de como ficar bem, né, de como ficar firmeza e de como comunicar. Eu acho que cada um tem o seu processo interno, né? Algumas pessoas, como o João, por exemplo, e pessoas que estavam dentro da formação com o Lucas, conseguiram comunicar mais algumas questões relacionadas à saúde mental e desconforto. E a partir disso também surgiu um outro espaço no programa que a gente chama de escuta atenta, que é um espaço em que a gente vem conduzindo junto com jornalistas, e aí a gente fala sobre esses desconfortos, mas a gente também fala sobre potência, porque às vezes quando a gente vai falar sobre negritude ou sobre questões de racismo, parece que é sempre pela via da dor, né? A gente às vezes revitimiza essas dores e isso é muito perigoso, então também fico preocupada com isso. Até queria perguntar para vocês como que vocês enxergam essa questão da gente expor as nossas vulnerabilidades, mas sem ter esse olhar, né? Esse olhar de culpabilização, esse olhar de, como a Simone colocou, de mimimi, porque às vezes a gente também fica num lugar de se sentir desconfortável, porque isso pode impactar como as pessoas nos enxergam no trabalho, e isso apareceu muitas vezes na conversa com o Lucas, né? Porque tem essa coisa, Racionais fala muito sobre isso na letra da música dele, né? A gente que é preta, a gente precisa ser 2 vezes melhor, a gente precisa ficar provando o tempo todo para a sociedade quanto a gente é bom. A psicóloga Neuza Santos Souza, que, né, cometeu suicídio, mas era militante do movimento negro, era psicóloga. Ela ela parte e escreve uma carta para o movimento negro falando sobre todas essas questões. Então, o Brasil tem uma dívida simbólica, inclusive, né? Não é só estrutural e material. Essas questões sobre saúde mental ultrapassam o nosso imaginário, ultrapassam como a gente se projeta para o mundo e como o mundo se projeta para a gente, né? Então é muito complicado. E todas as vezes que eu passei por questões de fragilidade mental, assim, né, de estar em desequilíbrio, eu precisei ter apoio, precisei ter a compreensão das pessoas de que é uma questão estrutural, né? Que não necessariamente tem a ver com o meu esforço, com quanto eu quero estar bem, porque ninguém quer estar mal no final das contas, mas porque existe essa dimensão estrutural que às vezes as pessoas não conseguem entender. E tem tantas coisas, só para fechar minha fala, gente, que eu estou muito emocionada com essa redação aberta,
Obrigada, Alice, obrigada, João, Guilherme, todo mundo, todos envolvidos. Porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? Sem individualizar a questão, olhar para a estrutura, olhar para a nossa história, sabe? Olhar para a estrutura das redações e ter apoio dentro do trabalho, gente, foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento profissional, sabe? Para a forma como eu me projeto enquanto sujeita, enfim. É isso, é super fundamental a gente olhar para essas questões, olhando para a estrutura também. Muito obrigada, estou aqui atenta na escuta. Obrigada, Mel. Não sei se vocês querem comentar, complementar a fala de Mel, mas Jéssica também está com a mão levantada, então já faz um tempinho. Jéssica, se você quiser perguntar, depois eu passo para o João e para a Jamília. Bom dia, gente. Eu sou a Jéssica Mota, trabalho aqui na Enóis. Hoje eu trabalho estruturando a área de RH e comunicação institucional. Queria agradecer ao João, me identifiquei muito com a fala dele. Enfim, está sendo muito bom esse encontro. E acho que uma coisa só que eu queria comentar que a Mel traz, que é uma sensação que eu tive também, logo quando eu comecei a trabalhar como repórter, hoje eu não faço reportagem, inclusive, porque eu não dei conta, assim, eu fazia cobertura de conflito agrário e era muito pesado. E eu acho que tem uma questão de a gente se perceber assim também em comparação aos outros, né? Não sei se isso rolou para o João ou para outras pessoas, mas é quase como se, fulano tá dando conta, fulano cobra, fulano maravilhoso, fulano ganha vários prêmios. Eu não consigo. E aí, né? Como que a gente se resolve também? Então, acho que são várias realmente barreirinhas que a gente vai enfrentando nesse processo de reconhecimento e entendimento da nossa saúde mental. Mas o que eu queria perguntar, tanto para o João como para o Guilherme, é se vocês conhecem ou se no próprio Congresso em Foco existe algum tipo de trabalho de acompanhamento psicológico dentro da redação. Existe algum tipo de metodologia ou como a gente está estruturando isso do RH aqui na Nós também, para a nossa equipe, tenho muito interesse em entender se existem outras metodologias de acompanhamento que vão além dessa conversa, da escuta, né? Um acompanhamento mais profissional interno, né? Não sei, uma espécie de uma psicologia organizacional ou algo assim. Eu não sei se a Amanda se sente à vontade de falar sobre isso. A Amanda Aldi, que é a minha chefe até o fim do dia hoje, ela está aqui na sala, porque ela que chegou a pesquisar algumas coisas sobre isso até nesse momento. Então, se ela se sentir à vontade, eu acho que ela tem mais até do que eu para falar sobre, se ela estiver por aí ainda. Posso falar sim. Primeiro, muito rica essa conversa aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigada, João, principalmente pelo relato. Todo mundo que comentou aqui depois. Engraçado ver o João contando essas coisas aí, porque eu conheço ele faz anos já, de Curitiba, e ele era de fato esse agricultor aí que capava boi. E não pensava em nada, não entendia nada. E foi muito bonito ver essa revolução que ele fez na vida dele, porque deu para ver que esse valor que ele dava para o trabalho, ele conseguiu passar para a vida pessoal, para a vida real dele, assim, né, para a materialidade, que é de você se empenhar tanto para melhorar, fazendo coisas que são muitas vezes desconfortáveis para a gente, né? Esse processo de autoconhecimento, de se tornar vulnerável, de se comunicar para as pessoas, tudo isso é muito difícil, sim. Então, é uma grande barreira pessoal, é um grande esforço pessoal você passar por tudo isso. E é claro que uma redação que está aberta para ouvir, para apoiar, ajuda muito, mas ainda assim não é a única coisa que resolve, né? O mais importante de tudo sempre é você parar e ter aquele clique, assim, aquela coisa assim de que se eu não fizesse por mim, se eu não botar minhas prioridades e tal, se eu não me cuidar nesse momento, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, eu não vou conseguir ser feliz e eu não vou conseguir fazer as pessoas perto de mim felizes também. Acho que todos nós aqui devemos ter passado por alguma situação muito difícil já. Eu passei, também fui afastada do trabalho algumas vezes, por conta dessas questões todas aí. Graças
graças a Deus, eu nem sou religiosa, mas enfim, expressão, né? Também tive muito apoio, sempre que eu passei por isso, quando eu trabalhava no Intercept, principalmente. Eu passei por uma situação muito difícil dentro da redação lá e e assim, ter tido espaço de escuta e ter apoio dos colegas foi muito importante para mim. Eu acho que foi por conta disso que, quando eu cheguei no Congresso em Foco, tento priorizar muito esse tipo de humanização das relações, assim mesmo, né? Ainda mais no momento de pandemia, que a gente não trabalha junto, cada um na sua casa, a gente tem que fazer alguns esforços para escutar mais do que a gente escutaria se estivesse junto, assim, né? Sobre os jeitos, assim, né, que a gente está tentando implementar para cuidar da saúde mental das pessoas que trabalham no Congresso em Foco, eu pesquisei bastante algumas empresas que fazem isso, muito por conta de uma situação que foi super vantajosa lá no Intercept, que foi, bom, é uma empresa internacional, então foi um objetivo que começou no exterior, depois veio para o Brasil, que eles pagaram uma empresa de psicologia e coaching, umas coisas assim, 8 sessões para quem quisesse fazer. E daí era online, era pensando nessa questão de pandemia, alguém para desabafar e tal. Para mim foi tão bom que eu continuo até hoje com a psicóloga que eu conheci lá, faço terapia com ela ainda. E não é algo muito caro para as empresas. Então, eu vi que aqui no Brasil tem algumas empresas que fazem isso. Eu tô conversando com uma que chama Vitude, talvez vocês tenham ouvido falar aí já, que disponibiliza essas... tem terapia, tem convênio com academias, com tudo isso que envolve qualidade de vida e bem-estar, enfim, ultrapassando os limites do trabalho, né, enfim. Então, a gente está vendo um plano, eu espero que dê certo, mas a gente não contratou ainda. Enquanto isso, assim, o que eu acho que é o mais bacana que a gente tem feito, além desse trabalho, né, dessa coisa mais informal, de conversar com um, com o outro, é um grupo de mulheres que a gente formou lá no Congresso em Foco, que são todas mulheres da redação. A gente começou por conta do 8 de março, a gente queria fazer alguma ação que repercutisse e tal, então a gente formou esse grupo e meio que sem querer ele foi se tornando um espaço de escuta e de acolhimento entre nós, em que a gente combina de ter um espaço assim, sem julgamento, sem ataque, só de acolhimento, que as pessoas em que as mulheres podem falar sobre situações que elas estão vivendo ali, a gente sabe que são situações bem diferentes das que outras pessoas vivem, né, homens, outros grupos, enfim. E até porque a redação é formada por mais mulheres do que por homens, e esse negócio de cobrir política é algo muito estressante mesmo. Numa pandemia mesmo e tudo mais, que a gente tem que conversar com os parlamentares e sempre lidar com aquelas questões de piadinha, de ultrapassagem de limites, enfim, tudo isso. E esse grupo, apesar de ser muito fácil de fazer e, na verdade, muito prazeroso para a gente, tem tido uns resultados tão legais, assim, que eu assim, não sei, eu acho que é uma coisa tão fácil de fazer, que, por exemplo, a gente tem uma pessoa no trabalho que é uma senhora, assim, 60 anos, João conhece a Carles, e não é vergonha falar sobre isso aqui agora, não estou expondo ela, porque ela comentou, ela conseguiu, por conta desse grupo, se abrir, que se sente deprimida, estava se sentindo super mal esses tempos, e ela fala até hoje que tem muita vergonha disso. Tudo isso que o João relatou aqui e que as respostas que o Guilherme mostrou são muito verdade. Ela fala, eu queria ser jovem como vocês para aprender a lidar melhor com tudo isso. Assim, para mim é muito difícil, para mim parece que eu estou doente, parece que é um erro meu, parece que eu sou fraca, enfim. E nesse grupo ela falou abertamente sobre isso, conseguiu até chorar, que é uma coisa que eu nunca imaginava dela, ela é uma mulher super forte, assim, e uma senhora já. Aí, com isso, ela conseguiu ter a força de vontade para procurar terapia, está fazendo agora. Conseguiu também ter a coragem de pedir afastamento. Ela começou hoje no atestado, depois ela vai ver assim, se aposenta, o que ela faz,
mas ela está se cuidando, assim, decidiu ir para a roça, na casa dos pais, enfim, que são bem velhinhos já, e tirou um pouco esse foco, assim, de que ela não estava rendendo no trabalho porque ela é improdutiva, fraca e é uma péssima pessoa, assim. Não é sobre isso, né? E eu acho que é só com essa questão de escuta, de você se sentir confortável para expor tudo isso, que você consegue chegar nessas conclusões, porque a gente se vê muito pelo olhar do outro. E esse olhar do outro, muitas vezes, não é condizente com a realidade, né? Isso que o João relatou de ter surpresa com a empatia das pessoas, é muito bacana porque eu imagino que sempre vai ter, não sei se é a redação toda, mas pelo menos um colega ou outro que já passou por isso, ou que vai ter um mínimo de compreensão, de entendimento. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente está no inferno mental, né, esse negócio dentro da nossa cabeça, parece que não existe saída. E existe, na verdade. Só é trabalhoso, só é muito duro, mas que demanda um esforço consciente nosso e das empresas que a gente faz parte, né, enfim, para seguir adiante, para dar tudo certo. Então, eu acho que existem iniciativas, sim, que são profissionais, que podem ser incorporadas ao RH, porém, a gente sabe que a realidade de muitas de nós aqui são de redações com pouca grana, que é o nosso caso aqui no Conversa em Foco também, e ainda assim, eu não acho que é a única solução para tudo, mas funciona bastante esses espaços que são gratuitos, que são informais, enfim, mas que já servem como um abraço carinhoso, assim, enfim, das pessoas que a gente se importa tanto, né? Que não são só colegas de trabalho, são seres humanos, são iguais a gente, enfim, a gente tem que compartilhar coisas boas, coisas ruins, tudo mais. É isso. Obrigada pelas falas de vocês, viu? Muito corajosos todos. Obrigada, Amanda. Enfim, depois eu fiquei pensando que você poderia compartilhar mais com a gente, para a gente. Já estou pensando aqui com um olhar sistematizador, para a gente colocar na nossa caixa como foi a criação desse grupo de mulheres, que eu acho que é algo que outras redações podem fazer. Achei bem legal. E obrigada também pela coragem de falar aqui, enfim, contar, né? Acho que todo mundo aqui está compartilhando coisas muito pessoais. João, você tem uma Alice, pergunta? posso comentar rapidinho Pode, sobre com a certeza, outra Guilherme. Jéssica? Rapidinho, assim. Eu acho que tem muita coisa em linha com o que a Amanda acabou de trazer. Eu penso naqueles pilares que eu mostrei, sabe, Jéssica? Cultura, políticas e protocolos e treinamentos. Aquilo ali, na verdade, não foi eu que pensei, né? Veio fruto de um longo período dedicado à pesquisa para entender o que outras redações que estão trabalhando nisso estão fazendo. Eu publiquei um artigo que eu coloquei aqui no chat ano passado, meio tentando condensar um bocado do que eu pesquisei. Só um artigo preliminar, não tem tudo, mas tem um bocado de coisas interessantes. Tem uma conversa que eu vou deixar aqui no chat também, que é parte de uma série específica de podcasts sobre saúde mental e jornalismo. Esse episódio específico que eu coloquei aqui é uma conversa com Dean Yates, que liderou o esforço de saúde mental na Reuters. E é muito interessante, porque ele traz tanto o que funcionou, o que não funcionou, de uma maneira sincera, sabe? Então, eu acho isso extremamente útil. E é uma coisa que eu queria enfatizar, pensando nessa coisa dos grupos, me parece, do que eu tenho visto até agora, que a continuidade é essencial. Então, existir um grupo, ainda que seja voluntário, que esteja olhando para a saúde emocional de maneira sustentada e constante, eu acho que é muito chave, sabe? Então, a Amanda comentou como o grupo de mulheres foi virando isso, que eu acho ótimo, porque é difícil um grupo de homens querer parar para olhar para isso, né? Fiquei imaginando a coisa que o João trouxe, a imagem dos agricultores do século XVIII se reunindo para defender saúde emocional. Então, surgirem grupos ou comitês, mesmo que voluntários num primeiro momento, porque se tem o comitê e começa a lutar para ter alocação de tempo para isso, dali a pouco vai ter um pouco de alocação de recurso, aí vai ter um calendário de atividades. Então, eu tenho notado que esse processo é muito chave, sabe? Existir alguma maneira oficial de sustentar essa agenda, de manter ela seguindo, assim.
porque as iniciativas isoladas não vão dar conta. Na minha cabeça, um grande sonho é ver redações emocionalmente equilibradas. É um horizonte, né? Como é que a gente chega? Eu não sei nem o que seria, eu não conheço qual redação que é essa, uma redação emocionalmente equilibrada, mas eu acho que é um horizonte interessante, assim, para ser sonhado. Será que é possível produzir jornalismo do mais alto nível e qualidade em uma redação emocionalmente equilibrada? Então, são perguntas que têm me interessado muito, assim. Era esse o comentário. Vai lá, Alice. Acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pergunta que todos nós queremos responder. Gente, vamos fazer uma negociação aqui. A gente tem uma pergunta de João, de Jamile, de Mariá, de Amanda, Armando e Glorinha. Dá tempo de responder tudo? Guilherme, João? Por Eu mim, também sim. fiz uma pergunta. Da Eu Ana vou adorar também. seguir. Então, vamos aqui na ordem. Na minha Simbora. ordem, João de Mari, que começa. Vai lá, João. E aí Bom eu já dia, tenho que corrigir gente. aqui, Ana. Vou Vai lá, tentar ser João. também rápido nisso, tem tanta coisa para falar. Eu sou o João, trabalho no Yahoo, né? Sou repórter lá no Política também. E eu, sei lá, ouvindo a fala de todo mundo, me contemplou bastante, várias falas. E assim, pensando que eu fui aluno da Enóis e fui repórter da Enóis também, né? Então, acho que um primeiro baque, assim, foi começar a trabalhar numa redação considerada tradicional. E aí, tipo, já chegava numa redação com uma bagagem, por exemplo, já chegava, tipo, sem referências, né? Nós, eu tinha muitas referências, e no sentido de referência que eu digo de classe, assim, né? De classe social. E onde eu trabalho hoje, eu acho que é bem claro a divisão, assim, de classes sociais. É óbvio que eu pertenço a uma classe social do que outra pessoa, do que a maioria da redação, do jeito que ela é formada. E aí, quando pensa num cenário de pandemia, porque eu concordo eu concordo e eu acho que vale muito tudo que foi falado aqui, mas eu acho que, tipo, na pandemia é muito difícil de aplicar isso, pelo menos para mim está sendo, né? Porque, tipo, no Yahoo, o lance de saúde mental é, tipo, dar folga. Se tá muito pesado a semana, tipo, CPI, o bagulho tá vindo estourando, tipo assim, ó, vai, fica um dia em casa porque é o dia que você tem que ficar de boa, tipo, você tá trabalhando muito, não sei o quê. Só que aí, o meu lazer tá no celular junto com o trabalho, sei lá. E aí, tipo, eu não tô junto, não tô trabalhando, mas tô vendo as mensagens do grupo apitando e sei lá, tipo, tá rolando a CPI, eu quero saber o que tá acontecendo, rola, tipo, um FOMO, assim. E aí é muito doido. Aí o dia que tem de folga parece que não dá para descansar plenamente ou sair desse assunto e tudo mais, assim, sabe? E eu não sei, assim, tipo, eu entrei, eu acho que quando comecei a trabalhar com medo ou com alguma coisa no sentido de não vou conseguir dar conta, tudo isso que foi falado, tipo, tem muita coisa para entregar e não sei o quê, mas aí tem dias que, sei lá, eu faço 10 matérias num dia, já não é um problema no sentido técnico de fazer, tipo, dá para fazer, só que começou a entrar outras questões, né? Essas questões de, tipo, será que estão boas? Essas matérias tão, sei lá, tão ruins? Ou do tipo, eu estou reproduzindo o discurso, não estou conseguindo questionar a pessoa que eu estou entrevistando, não estou conseguindo, sabe? Entra essas várias questões, assim. E, enfim, eu queria... A pergunta, no geral, era no sentido de como que a gente aplica tudo isso que foi falado, de roda de conversa e tudo mais, porque assim, eu não aguento mais ficar em Zoom, conversando assim com as pessoas, tipo, já encheu muito o saco para mim, porque parece que eu realmente não consigo estar no lugar. Eu fico, tipo, olhando outras coisas, ou sei lá, tipo, tá aqui com o Zoom, aí meu WhatsApp tá aberto do lado, essas coisas, e é muito difícil de separar. Mas, enfim, como que aplica essas, enfim, dicas, ou tudo que foi falado, né? Nesse cenário tipo, tudo tá acontecendo no home office, assim, sabe? E aí tem todas essas questões que eu tinha falado no começo, sei lá, de classe que me atravessam, né? Faz parte dessa minha bagagem e tudo mais. E eu acho que é super importante, eu achava, né, eu acho que é importante ainda essa vivência que tinha na cidade, de andar e conseguir, um dia que você não está trabalhando, você, sei lá, não, você não vai para o trabalho, então você estava na sua casa, você descansava, você ia para um bar encontrar com alguém, ou enfim, você circulava. Eu acho que isso refletia muito no meu trabalho e eu me sentia muito mais confiante para trabalhar, eu acho que eu me sentia muito mais
muito mais preparado mesmo, assim. Parece que tinha mais conteúdo para trabalhar. Eu compartilhava, conseguia identificar mais fácil referências, isso me ajudava. Aí parece que nesse contexto de pandemia, as coisas pioraram muito, assim. E, sei lá, eu acho que resumindo é isso, gente. Eu queria dar só uma dica bem rápida, assim, João. Uma coisa que a gente fez depois que a Amanda chegou no Congresso em Foco foi parar de usar o WhatsApp para falar sobre trabalho. A gente instituiu o uso de um outro programa. A gente tem o Slack, lá a gente usa o Slack para falar de trabalho. E ajudou muito. Porque no Slack tem algumas vantagens. Você consegue desligar a notificação. Então, deu o teu horário, você desliga a notificação e não fica olhando para aquilo. E não mistura os grupos, não fica apitando coisa do dia no teu WhatsApp. Melhorou muito, eu acho que para todo mundo. Acho que isso foi um consenso na equipe toda, que deixar de usar o WhatsApp para trabalho funcionou. Óbvio, às vezes tem alguma coisa ou outra, é natural da profissão, vai ter. Alguém vai ter que te pedir alguma coisa no fim de semana, alguém faz parte, não tem muito como fugir. Mas isso passa a ser uma coisa excepcional e não uma coisa corriqueira, não uma coisa do dia a dia. Parece uma mudança pequena, mas foi muito importante tirar aquelas conversas de trabalho do WhatsApp e possibilitar sair. Assim, desliguei, saí, não estou mais aqui. Eu não estou mais no Slack, eu não estou mais no trabalho. Fui embora para casa, saí da fila, bati o ponto. Essas coisas ajudam muito. Comentando brevemente, primeiro eu faço super coro com isso que o João trouxe. Eu não lembro de ter feito uma turma na qual o WhatsApp não foi um grande tema. Mesmo assim. Mesmo. Sempre histórias de terror envolvendo o WhatsApp. Então, isso para mim faz todo sentido. Uma outra coisa é que esse como, João, que eu acho que é uma pergunta super chave, da maneira como eu tenho atuado, envolve um percurso maior. A gente passar pelo menos um mês juntos, 3 meses, porque a gente vai ter um treinamento de ferramentas de equilíbrio emocional, sabe? Por exemplo, nas turmas que eu estava fazendo com a Enóis, a gente estava fazendo sessões com jornalistas diárias, assim, de meditação voluntárias, né, para quem queria. Então, fora os encontros semanais, nos quais a gente aprendia sobre ferramentas para colocar em prática, a gente também tinha um acompanhamento muito próximo. Então, eu acho que tem esse processo mesmo de cultivar ferramentas e recursos emocionais que envolve mais tempo. Aqui, para mim, o que a gente está fazendo agora é uma sensibilização, é meio... É importante? É. E a gente está se escutando, trocando dicas rápidas, mas eu acho que envolve um treinamento maior. Eu me identifico super com o que o João disse de ser um agricultor do século XVIII. Eu provavelmente era do século XVII, assim. Eu era imensamente agressivo. Era muito violento, assim. Então, para mim, a mudança veio... Primeiro eu cheguei no buraco, no fundo do poço, como meu amigo João aqui, e depois de causar muito dano em volta, assim, para as pessoas e para mim também, eu resolvi me engajar com esses outros processos, né? Priorizar isso, assim, e de alguma maneira procurar e fazer esses cursos. E se você tiver interesse também, deixar um contato aqui, assim que eu abrir uma turma nova, eu te mando um alô. Porque eu acredito muito nesse processo de ir mesclando a transformação estrutural com a gente, na medida do possível, né? E desenvolvendo essas competências, porque às vezes a gente vai estar em ambientes que são muito hostis. A pergunta da Ana também tem a ver com isso, né? Várias perguntas têm a ver com esse contexto. Então, é um pouco do que eu teria a compartilhar nesse momento. Achei a pergunta incrível. Licença, gente. Alice, rapidinho, deixa eu fazer um comentário sobre isso que o João falou, que eu me identifico muito. Deixa eu abrir a câmera, né? João, eu sou a Isa. A gente já conversou, acho que eu já respondi stories seus, enfim, te acompanho nas redes. E eu me identifico muito com você, porque, enfim, jovens, né? E muito ligados, assim, geração millennials e tal, né? E o que eu percebi nessa pandemia é que eu fiquei meio craque em organizar meu computador, e isso me ajudou muito. Então, tem um recurso na aba do Google Chrome que você consegue separar por grupos as suas abas. Então, eu coloco a aba, enfim, de e-mails, aba do que eu tenho que fazer hoje, e eu abro uma aba de cada vez, assim, isso me ajudou muito. Também tem um recurso no computador que você separa as áreas de trabalho. Então, eu boto uma área de trabalho da nós, uma área de trabalho pessoal, uma área de trabalho da faculdade. E aí, saio da nós,
saia dessa área de trabalho, assim. Isso me ajudou muito também a regular a minha ansiedade. O Slack também me ajudou muito, o Drive me ajuda muito, e tirar todas as notificações, que eu acho que é o básico, assim, enfim, de tudo é tirar as notificações. Então, foram pequenos macetes e, tipo, rituais também. Então, quando eu saio do café de afetos que a gente tem, eu dou um tempo, que é sempre de tarde. Ou antes de entrar, sei lá, eu tomo um banho, porque de manhã eu tenho terapia, então eu tomo um banho, aí eu viro Isabela do trabalho e tal, fico comunicativa, enfim. Então, essas coisas me ajudaram muito, assim, foram esses rituaizinhos. Eu sempre ando com óleo essencial também, que é uma coisa que eu indico para todo mundo, assim, porque é o que me ajudou. Só um Show. comentário mesmo. E tem o Bolsonaro também, né, gente? A gente tinha que saber como que a gente pode derrubar ele. Aí eu acho que ajudaria bastante coisa, porque senão não teria muitos gatilhos desses. Resolveria muita coisa. Eu achei ótima essa dica de Isa, de separar as áreas de trabalho, Isa. Uma coisa que eu faço, João, há muitos anos já, assim, eu não tenho notificação de nada no meu celular. Eu vou lá a hora que eu quero, eu respondo a hora que eu quero, e prio, tem lá 80 pessoas me esperando no WhatsApp. É uma demanda delas. Quando eu tiver tempo, eu vou lá e respondo, sabe? Óbvio, tem a questão de que não é mais uma questão de trabalho. E as questões de trabalho que ainda envolvem o WhatsApp, eu dou prioridade. Mas para o que for externo, a minha saúde, eu vou olhar como é que eu tô hoje. Aí eu vou e respondo. Se eu não estiver bem, não vou responder. Jamile, você quer fazer sua pergunta? Tem um pouco a ver também com o que a gente está comentando aqui. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Jamília, sou gerente de jornalismo aqui na Nós. E eu estou muito emocionada de ouvir todo mundo, porque é o tempo todo falando, nossa, eu já passei por isso, né? Vendo cada um falar, você vai lembrando, assim, né, de como tudo isso tem muito a ver com nossa rotina, assim. Eu não tive a sorte do João e da Isa de ser uma jovem com muito conhecimento sobre quem é, né, a classe que pertence, sobre se conhecer mesmo, assim. Eu trabalhei 11 anos em redação e eu não tinha essa consciência porque eu não tinha referência. Todas as minhas referências eram fora do que eu representava dentro daquela redação. Então, além de ser uma minoria, eu tive esse processo para me reconhecer como uma pessoa negra, e que ainda acontece, né? E também, uma coisa que eu via no dia a dia era o jeito que eu enxergava o jornalismo era muito diferente do resto da redação. E a redação não era esse ambiente, como a Ana trouxe, que era aberto para conversa, né? Então, por várias vezes nesses 11 anos, eu fiz algumas coberturas muito pesadas e não tive esse tempo de parar para ver como aquilo me atravessava e até, de repente, falar não, né? Porque eu acho que tem uma coisa que atravessa muito pessoas negras, que você tem que, né, se provar, acho que foi a Mel, né, sempre que comentou, a gente tem que sempre ser 2 vezes melhor, né, do que o resto para poder mostrar que é capaz. E aí eu não falava não para as pautas que me faziam mal. Então eu lembro muito claro, assim, de uma pauta que teve um dia antes de eu sair de férias. Um dia antes não, no dia que eu estava saindo de férias, bati meu ponto, fui para casa. À noite aconteceu um acidente enorme que matou 17 estudantes universitários aqui. Eu saí do meu descanso, das minhas férias, para ir cobrir esse evento, fiquei a madrugada inteira cobrindo, e fui para minhas férias sem esse cuidado. Então, minhas férias foi, tipo, horrível, né? Fui na bad vibes, assim, fiquei um bom tempo muito mal. Então, eu acho que quando a gente está... O que eu faria diferente, né? Se eu tivesse hoje, e eu queria trazer isso para o Guilherme e para o João, ver se eles concordam. Quando não tem um espaço aberto na redação, tentar abrir essas conversas para falar sobre limites, né, com os chefes. Explicar mesmo, olha, essa pauta aqui, não é que eu não queira fazer porque eu estou escolhendo pauta, mas é uma pauta que me afeta nesse sentido, assim. Queria saber se vocês acham que essa é uma boa estratégia para começar a sensibilizar as chefias, assim, para abrir esse espaço. Assim, falando como alguém que passou os últimos meses numa função de chefia, que era muito isso, definir pauta, definir quem vai fazer o quê, eu não vejo como um problema nenhum, de fato, assim, alguém apresentar isso, sabe? Dizer, olha, eu tenho esse limite em relação a isso me afeta de tal jeito, eu não posso por causa disso. Eu acho que a coisa clara, bem conversada, bem explicada, não traz nenhum problema e não traz dificuldades no dia a dia da redação, sabe? Acho que se isso estiver
Óbvio, eu estou falando assim como alguém que tem a sorte de ter trabalhado em lugares em que esse tipo de conversa era possível, mas até olhando para os meus colegas, olhando para os colegas que também exercem essa posição de chefia, de distribuir pauta, eu não vejo como gente que veria nisso algum problema, como gente que diria, poxa, essa pessoa não quer trabalhar, poxa, essa pessoa está escolhendo, só quer chutar para o gol, só quer pegar o que é fácil. Não acho que seja isso. Eu acho que as coisas bem explicadas, as coisas bem conversadas e fundamentadas não vão gerar nenhum problema. Assim, teve até aquela pergunta que fala sobre como fazer isso em redações que não são redações tão acolhedoras, né? Eu sempre tive, antes de ir para o Congresso em Foco, eu trabalhei muitos anos na Gazeta do Povo, que hoje é um dos principais jornais conservadores do país, talvez a principal voz conservadora do país. E eu nunca pensei daquele jeito. Então, assim, como que eu conseguia viver ali dentro? Eu sempre enxerguei a redação como um parlamento, de certa forma, em que cada grupo, cada pessoa quer trazer a pauta, a agenda para o seu lado, para o seu canto. Então, eu acho que a redação não é uma coisa pronta. Eu acho que a redação é feita de muita gente insubordinada, então não é gente que vai ouvir um sim ou não e vai ficar, beleza, é isso. São pessoas insubordinadas, inconformadas, e tem alguma condição de mudar o espaço onde estão. Não estou dizendo que a responsabilidade é de quem está na redação, a responsabilidade é do repórter. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu acho que redações são espaços em que cabe, é quase que um nosso dever de herança profissional, nossa, ser insubordinado na redação. Quer dizer, uma redação não pode ser tão aquiescente com tudo como se fosse uma redação, um setor de um banco, entendeu? Eu acho que um pouco de inconformismo, um pouco de indignação, um pouco de as coisas não podem continuar como estão, fazem parte do que motivou cada um de nós aqui a estudar jornalismo e a trabalhar com essa profissão no dia a dia. Então, acho que se o cara é chefe de uma redação, gerente de uma redação, tem que saber que está lidando com jornalistas, tem que saber que está lidando com gente inconformada, com gente que vai querer o tempo todo. Gente que mudar a realidade é basicamente o combustível do dia a dia, gente que vive disso, vive dessa vontade. Então, eu acho que assim, é muito mais inadequado alguém incapaz de ouvir isso do que alguém incapaz de falar isso. Quer dizer, eu acho que as pessoas têm a obrigação de falar. Se tem alguém incapaz de ouvir, de entender numa posição de chefia, essa pessoa está no lugar errado. Quer dizer, e não quem está falando. Olha, eu não consigo fazer isso, ou, olha, a gente não está num espaço bacana, tem muita gente sofrendo aqui por tais e tais motivos, a gente precisa rever alguns processos. Eu não sei, eu acho que faz um pouco de... Eu tenho aí 10 anos de redação, 8 anos de redação, acho, e levei sorte, eu acho, com as pessoas, mesmo nos lugares como a Gazeta, por exemplo, que é visto um lugar como um jornal muito conservador, e é, de fato, um jornal muito conservador. Mesmo lá, eu sempre consegui boas conversas, sempre consegui dizer o que eu precisava dizer. E acho que na maioria dos lugares tem esse espaço. Comentando Vai, brevissimamente, rapidinho. Eu acho que pode ser uma boa essa conversa sem Jamile sobre limites. Eu fico pensando como talvez possa ser mais desafiador, né? Por ser uma mulher, ser uma pessoa negra, como é que isso atravessa ali dentro. Hoje eu tendo a pensar que parte do problema está em muitas redações lideradas por homens brancos heterossexuais que não são cuidadores primários dos seus filhos. Eu acho que isso cria um efeito dominó de problemas muito grande, sabe? A coisa do trator, com a qual eu já me identifiquei também. Bom, então se essa pessoa não está sendo um trator, enfim, ela vai até certo ponto, mas, bom, se você é um homem branco heterossexual que não é cuidador primário do seu próprio filho, talvez isso te facilite abraçar a ideologia do trator. Então, acho que tem um atravessamento disso e vejo força em grupos, assim. Então, às vezes, procurar pelo menos algum outro aliado ou aliada na redação para ter essas conversas, para ir estruturando essas demandas, eu acho que pode facilitar para ter apoio, sabe? Eu tenho notado que a sensação de isolamento é uma coisa que dá muito medo, assim, nos jornalistas, de pensar, nossa, eu vou sozinho aqui enfrentar a chefia. Então, procurar mesmo ter uma dupla, algum outro aliado ou aliada, e ver um trio, aí, enfim, e construindo essas redes, assim, eu acho que pode ser útil. Contar com o apoio da Nós, né? Com o apoio da Nós. Venham. Maria. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer pela realização desse encontro, por todo mundo que compartilhou até aqui.
Bom, além dos compartilhamentos pessoais que eu tenho para fazer, eu queria dizer que primeiro que me motivou a chegar até aqui foi que isso tem muito a ver com o tema do meu TCC. Eu estou caminhando para o último semestre de jornalismo na UNB, estou aqui em Brasília também, e eu quero fazer uma série de reportagens sobre essa questão de como lidar com tanta informação. Em um dos episódios, falar sobre especificamente jornalistas, porque eu lembro que quando eu comecei a conversar sobre isso, eu falava, maravilhoso, Maria, saiba que eu já anotei seu número para a gente conversar depois, Guilherme, pode ter certeza que eu vou te chamar. Vai ser uma das fontes aí. Então, quando eu conversava com essas pessoas, eu via que as que não eram da comunicação falavam, nossa, tem vezes que eu passo dias assim, sem ver o noticiário, sem ver nada relacionado, para dar uma desafogada. E aí eu pensava, nossa, não é viável para mim, é impossível. Eu tenho que estar por dentro de tudo. Como é que você dá uma filtrada nas informações ou diminui as informações que estão te deixando tão maluco se você é um entre aspas, veículos de informação, se você está transmitindo informação, se a informação é a matéria-prima do seu trabalho. Então, é muito legal ver esse espaço aberto a debater isso e, inclusive, depois quero entrar em contato aí com o pessoal para ver se a gente pode se ajudar de alguma forma nesse trabalho. Eu lembrei aqui que no meu trabalho eu achei uma referência bem legal de um experimento que foi feito com estudantes de jornalismo, se eu não me engano, lá em Barcelona. Estou deixando aqui no chat, que fala como esse processo de infoxicação ele atrapalhava esses estudantes de jornalismo e criava um ciclo assim de não produzir notícias boas porque não estava bem e mais superficiais e tudo mais. Então, tá aqui, deixei no chat. E mais relacionado a esse trabalho na pandemia, uma coisa que eu senti, assim, para finalizar minha fala e compartilhar um pouco também, era que eu estava lidando com aquela informação o dia inteiro. Eu estava todo dia pré-apurando ali, faço estágio em produção de TV, então estava conversando ali com vários especialistas que me falavam como a coisa era ruim, estava buscando personagens que tinham passado por perdas irreparáveis, estava tendo contato com isso todos os dias, sendo afetada todos os dias, e aí a gente tem que tomar aquele contato para não passar de uma linha que você passa a ser insensível diante de tanta desgraça, de tanta coisa ruim, de tanto contato direto com isso. E aí eu saía dali e eu recebia no grupo da família correntes falando coisas totalmente sem sentido, ou coisas muito desrespeitosas, que para mim eram extremamente desrespeitosas, e isso me deixava muito mal, porque eu estava tanto em contato direto com aquilo todos os dias, ouvindo as histórias das pessoas, contando as histórias, pegando informação, e parece que a informação que a gente filtra, assim, ela nunca chega nesse público, né? E para mim era um desrespeito, continua sendo um desrespeito enorme ter que lidar com as pessoas que estão diminuindo o que a gente está passando. Então, acho que como jornalista que está no meio disso tudo, assim, isso também era uma questão para mim. Mais uma vez, agradecer pelo encontro. Obrigada, obrigadão, Maria. Espero que se encontre ajude no TCC e também na vida como estudante e como futura jornalista. Ana, e aí, Ana, enfim, está aqui esperando faz um tempo para fazer a pergunta dela, e tem uma complementação da pergunta de Armando, que também dialoga com o que ela vai falar. Oi, gente, bom dia, prazer, eu sou a Ana, obrigada, Alice. Atualmente estou procurando emprego, né? Eu trabalhei no meu último emprego com jornalismo sindical durante 3 anos, e na verdade eu queria, depois da fala do João, a última fala dele, me acendeu uma luzinha assim, que ele falou de ter um comportamento subversivo dentro das redações, e isso me levou de novo à minha pergunta, junto com a complementação do Armando, que eu acho que foi bem importante. Ai, desculpa, eu estou um pouco nervosa. Eu me identifiquei muito com isso, porque no lugar que eu trabalhava era um lugar tão, tão problemático, com pessoas que eram tão conservadoras, e assim, homens em geral, né, que eu lidei, porque eram diretores metalúrgicos. Então,
foi muito difícil, foi um evento muito traumático durante esses 3 anos de caminhada. E graças a Deus eu encontrei uma companheira que hoje é uma grande amiga dentro dessa redação e eu sinto que a gente se aliou juntas, mas que mesmo assim trouxe muitos danos, né? Então, a minha saída do sindicato foi justamente por conta de um comportamento subversivo. Teve uma hora que eu falei, eu sempre pontuei o que eu achava, sempre fui recebida com vários nãos e várias chacotas, assim. E teve um momento que aconteceu uma coisa muito séria, e aí eu cheguei a brigar com um dos meus chefes, 2 chefes na minha frente, interrompi ele, falei que ele poderia se retirar, que ele não era bem-vindo naquele espaço que a gente tinha criado para denunciá-lo para outro chefe. Enfim, eu fui demitida por conta disso, né? Porque um desses chefes, no momento em que o outro, que me apoiava um pouco mais, estava de férias, pegou, me demitiu na surdina. Eu fiquei sem chão, assim, depois de muito enfrentamento. E aí eu fiquei pensando, né? Quais são os limites que a gente pode enxergar, porque às vezes eu ainda me vejo me culpando por ter saído desse trabalho por conta da situação financeira, sabe? Porque a gente está no meio dessa pandemia que está uma loucura para arranjar trabalho, né? E aí, ao mesmo tempo, não dava mais para estar naquele espaço. Foi um dos piores espaços que eu já estive e eu levei 3 anos para reconhecer isso. Então, quais são os limites que a gente deve enxergar da saúde mental, de estar no trabalho ou não, de ser subversiva ou não? E também eu fiquei curiosa, porque assim, eu vi que o Guilherme, ele trabalha com espaços principalmente voltados a conversas de masculinidades, e eu queria saber se vocês sabem de espaços para indicar para trocas jornalísticas, seja para o público geral ou especificamente para mulheres e homens não cis e pessoas não binárias, seja o que for nesse sentido. Desculpa pela fala meio grande, mas é isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Ana. Antes de vocês responderem, só complementando aqui com a pergunta de Armando, que dialoga bastante com o que a Ana falou, que é isso, como manter o equilíbrio, trabalhando num lugar que não vai oferecer esse suporte de saúde mental, que não vai ter esse olhar, que não vai oferecer muitas vezes suporte financeiro para você buscar por fora essa via, e como lidar com a frustração, né, e com a desmotivação estando nesses lugares. Bom, primeiro dizer para Ana que sinto muito, assim. Realmente, eu acho que eu estou falando de uma posição muito privilegiada. Desde que eu entrei em redação, eu só tive mulheres como chefe, nunca fui chefiado por um homem, e eu acho que eu senti muito o bem que isso faz para quem é... Por um breve período, antes da Amanda entrar no Congresso em Foco, eu fui chefiado por homem, mas fora isso, o tempo todo, minhas chefes diretas sempre foram mulheres. Isso foi... Confesso que fica muito mais fácil. Eu pensando, por exemplo, na minha situação, em que o meu chefe era um homem, que era um homem, era um cara com quem eu conseguia ter algum diálogo. Eu não sei se teria conseguido me abrir como eu me abri quando era a Amanda que estava ali. Então, eu acho que tem alguns lugares que são realmente muito tóxicos e muito difíceis de você conseguir, que falar o que você pensa, que marcar o teu ponto não leva a nada, a não ser em se prejudicar ainda mais, né? Olha, eu realmente não sei exatamente se tem uma dica para isso, né? Eu acho que a dica, não sei se realmente tem alguns lugares que eu não sei se tem por onde a gente reconstruir, por onde a gente tentar fazer daquele ambiente um ambiente melhor. Talvez as pessoas ali estejam muito habituadas ao trabalho como sendo daquele jeito. Aí eu fico, de verdade, Ana, fico só, a única coisa que me resta é a minha solidariedade a você e não sei como, e não saber como te ajudar. Mas, assim, tem muitos ambientes de troca de emprego que eu descobri recentemente que eu pedi demissão. Tem muitos bons grupos com vagas. Não, é verdade, isso ajuda muito. Tem muitos bons grupos em que passam boas vagas o dia todo. Eu deixei meus contatos ali, como eu fiquei um tempo procurando, eu tenho alguns bons grupos que eu posso pedir para te incluir lá. Se você anota o meu telefone que eu passei ali.
e a gente troca. Não sei se você está em São Paulo, está em Brasília, onde é que você está, mas nesses grupos costuma ter vaga do Brasil todo. E no fim a gente vai percebendo que conseguir emprego é isso, né? Muito mais uma rede, não naquele sentido de tem que ter alguém para indicar, não no sentido ruim, mas no sentido de alguém que referenda o teu nome. Conheço tal pessoa, já trabalhei com ela, já vi que ela trabalha legal em tal lugar, enfim. Mas a vantagem do emprego é que ele não é assim, necessariamente imutável, né? A gente sempre tem o compromisso das contas, sempre tem essa pressão, mas se a gente levar sorte, a gente consegue encaixar bem as coisas. Eu acredito muito no poder da rede, da comunidade, sabe, Ana? Igual tá tendo essa troca aqui agora, você fez a pergunta. E eu não teria uma resposta para te dar sobre qual o limite, sabe? Vou te mostrar um gráfico. Aqui é o limite. Chegou aqui, você não... Enfim, não tenho essa fórmula, essa receita assim, de bolo, mas eu acho que a gente poder estar junto aqui, trocar. Aí o João dá uma dica, olha, tem grupos aqui que você pode conseguir um emprego, alguém conta a experiência, outra pessoa fala alguma coisa. Eu confio muito nesse processo, assim, sabe? Eu acho que pode ser um bom caminho. Eu não teria uma receita para te colocar. Eu acredito na continuidade, em um processo constante, assim, de autocuidado emocional, cultivar as ferramentas, não só ler sobre isso, eu acho que ler sobre isso sem praticar, às vezes pode ser mais enlouquecedor ainda, sabe? Tem, sei lá, perfis de Instagram. Eu desinstalei o Instagram do meu celular. E é uma alegria. Tem um monte de perfil de Instagram que fica o dia inteiro falando de autocuidado. Eu fico assim, será que essas pessoas estão praticando? Ou elas estão loucamente falando sobre autocuidado? Então, eu acho que a prática é essencial, sabe? No meu caso, a minha prática raiz é a meditação. Mas cada pessoa pode encontrar a sua prática, sabe? Eu acho que é chave, porque senão a gente fica, sei lá, se eu quero correr uma maratona, eu preciso treinar condicionamento. Senão a gente pode ficar um pouco assim, nossa, eu quero conseguir correr uma maratona. Eu leio sobre isso todo dia, mas eu não consigo correr 5 quilômetros. Então me veio um pouco isso, assim, de como é que a gente pode, na medida do possível, pouco a pouco, né, trazer práticas viáveis e com as quais a gente se identifique para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que nos ajudem também a identificar os nossos limites. Só deixa eu fazer um último comentário. Desculpa se pareceu que eu estava pedindo vaga, de algum sentido eu realmente estava perguntando sobre dicas de cuidado de saúde mental, não quero que tenha soado assim, mas eu agradeço muito a resposta e o acolhimento de todos, de verdade. Uhum. Eu Ana, vejo... mas eu acho que desculpa, perdão. Guilherme, pode falar. Eu ia dizer que eu vejo mesmo não sendo a sua pergunta, eu vejo uma conexão, porque muitas vezes a gente sujeita a uma coisa que ultrapassa o nosso limite por não ter um outro lugar para ir, né? Então, mesmo não sendo o seu caso, eu vejo essa conexão, assim, dessa rede de apoio, conectando a vida financeira com a saúde emocional. Não, é isso que eu queria falar. Às vezes a gente se apega ao emprego achando que não tem nada fora daquilo. E às vezes alguns espaços, conseguir olhar por algumas janelas, então não é nem questão de... Você consegue ver, nossa, tem coisa rolando. A gente tem tanta essa imagem de que o nosso mercado está cada vez pior, de que não tem mais vaga, de que não tem oportunidade, que a gente acaba se abraçando a coisas que são muito menores do que a gente teria capacidade, ou que nos fazem sofrer muito mais do que nos dão de vantagem. E se conseguir espiar um pouquinho, ver que tem vida lá fora, às vezes ajuda, às vezes te dá um pouco de coragem. Às vezes você não está nem procurando, mas só de você estar naquele grupo e ver que tantas vagas passam ali por dia, você fala, poxa, não tem condições de conseguir uma dessas. Isso te dá alguma coragem de tomar alguma decisão que pode ser muito benéfica para a tua vida. Obrigada, Guilherme. Obrigada, João. Obrigada, Ana, por compartilhar. E não pareceu que você estava pedindo vaga, não, mas também se surgir, Ana, se for uma vaga legal, que lhe dê acolhimento e saúde mental, a gente aqui se sente copartícipe desse processo. Glorinha? Eu tô aqui. Queria Vamos fazer lá. uns comentários. Quando o João estava falando, né, ali no começo, eu queria falar sobre essa questão da saúde mental, do quanto a gente demora, às vezes, para identificar, né? O João teve um processo aí para identificar o quanto as questões estavam afetando ele, né? E aí a gente fica meio assim, meio paranoico, oh meu Deus, será que é uma coisa da minha cabeça, sabe? Será que só a minha cabeça está se auto-sabotando, está se escravizando? Quando a gente cria esses espaços, assim, de escuta
que foram coisas que eu não tive em outros empregos, eu nunca passei pela redação, mas outros trampos também não tinham esse espaço, não tinha essa abertura, e eu pude sentir, né, esse impacto na minha mente e no meu corpo, né? E aqui na Enóis a gente tem, por exemplo, o café, eu faço parte da produção da Enóis, produção de formações, e a gente tem um café onde a gente pode ter essa partilha dos sentimentos, né? Eu acho muito importante a gente poder ter esse lugar de falar, mano, não é paranoia da sua cabeça, sabe? Não é paranoia. Eu também tô sentindo, né? E quando às vezes a gente fica remoendo só pra gente, e isso prejudica nosso trampo, prejudica a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente vê o mundo, né? E quando a gente cria esses lugares como esse, a gente acaba vendo que não é só em mim, é no outro também, é coletivamente também. Então, né, como coletivamente a gente pode arrumar soluções, tentar ver pontuar, né, quais são os meus problemas, né? Tá relacionado ao quê, né? De onde vem essa raiz desse problema? Então, quero muito agradecer a todos vocês que trocaram aí, queria ter falado mais, minha internet estava um pouco ruim, mas é isso, né? Eu reconhecer e compartilhar os sentimentos, compartilhar as soluções, as metodologias, como a nossa caixa de ferramenta também aí, que vocês possam utilizá-la bastante, que tem várias coisas massas que dá para inserir nas redações, não só nas redações, mas em outros âmbitos também de trampo. Mas é só esse compartilhamento mesmo que eu queria fazer com vocês. E gratidão. Obrigada, Glorinha. Bom, gente, a gente já passou meia hora da hora que a gente tinha acordado, mas estava muito bom, então eu resolvi deixar, não pedi autorização, resolvi deixar, mas eu queria chamar só a Isa, que é a nossa coordenadora de comunidades, para dar uns recados a vocês e já de antemão fazer um convite. A gente tem um grupo de e-mail que a gente pode continuar essa conversa lá, então se vocês quiserem entrar nesse grupo de e-mail, deixa o e-mail aqui no chat, que a gente insere vocês lá e a gente troca várias coisas, enfim, conversas, oportunidades, tudo. Mas vamos com Isa, e aí depois a gente segue para o nosso fim. Bom, gente, queria agradecer, né, em primeiro lugar, assim, foi um encontro incrível. E eu vim convidar vocês para se inscreverem na nossa newsletter, que não tá, é a Diversa. É a newsletter que investiga e mapeia a diversidade no Brasil e no mundo, é onde a gente discute, onde a gente reflete, e a gente traz as ferramentas que nós, parceiros, criaram para se tornar jornalismo mais diverso. Ela é quinzenal e é uma newsletter incrível. Também convido vocês a se inscreverem no financiamento coletivo da benfeitoria, para participar, enfim, para poder doar para nós, para a voz também, financiar aqui dentro. A gente compartilha nossos processos pela benfeitoria, você pode passar a colaborar com R$10 ou mais mensais, enfim, benfeitoria tem essa possibilidade de você escolher o quanto você colabora. Também é possível fazer um Pix para nós, caso você não queira colaborar de forma recorrente. É muito possível. Caso você queira fazer um Pix, tem os dados do nosso site, na aba Apoie, mas também pode mandar um e-mail para a gente. Também convido vocês às próximas redações abertas doarem. É possível doar, é só comprar o ingresso de doação, né? O evento é gratuito, ele tem patrocínio da Ciri Boreal, mas você doando, você pode colaborar e apoiar próximos eventos da Enóis. Então, é só comprar o ingresso de doação que vem para a gente esse dinheiro livre, né? Considerando assim. Enfim, esses são os convites. E sempre ficar atento às nossas redes sociais, aos nossos stories. Eu sempre estou lá colocando perguntas, questões para a gente interagir e ativar essa comunidade. Toda sexta-feira vocês podem indicar uma música para a gente ouvir também, que é um quadro que eu inventei, que eu gosto muito, porque tem umas músicas muito legais que aparecem. Então, enfim, convido vocês a estarem atentos e atentas aos nossos canais. E o meu e-mail está sempre lá, então quando vocês quiserem. Que bom que você gostou, Gui. Eu gosto também, eu gosto muito desses canais, desses programinhas. E o meu e-mail tá lá, toda vez que vocês tiverem questões, perguntas em relação a nós, ideias, enfim, conhece a gente, parceria, essas coisas, podem me mandar, eu sou essa ponte. Então, é isso. Agradeço demais a redação. Obrigada, Isa. Guilherme, João, se vocês quiserem dar... Diz, Jéssica. Minha internet está travando um pouquinho aqui. Inclusive, essa doação, gente, para o benfeitoria é o que possibilita a gente fazer gastos
de cuidado com a nossa equipe, né? Nossa grana é toda atrelada aos projetos, então é uma estratégia que a gente criou também, dado. Enfim, não sei se travou muito a minha internet. Valeu, Jéssica. Mas é isso, gente. Através das doações é que a gente cuida dentro também. Guilherme, João, se vocês quiserem dar uma palavra também, mas desde já agradeço bastante. Foi bem rico. Acho que todo mundo sai daqui com muitas reflexões. Eu queria só agradecer imensamente. Eu amo estar nos eventos da Nós, admiro demais. É uma alegria sempre participar. Acho que assim que abrir uma turma nova, eu aviso vocês e vocês podem avisar toda a galera da Nós, porque quem tiver interesse em entrar no percurso mais longo, venham. Vão ser todos muito bem-vindos e bem-vindas. Adorei estar com vocês, adorei te escutar, João, adorei escutar todos os relatos, perguntas, foi incrível. E os encontros que eu tenho feito no jornalismo são 100% abertos. O lance com os homens é um outro rolê, é mais do papo de homem. No jornalismo é tudo 100% aberto, assim. Então é isso, espero que a gente se veja de novo, pessoal. Um beijo enorme. Eu queria também só agradecer, gente. Para mim foi de fato uma experiência terapêutica, falar sobre um assunto muito diferente do que eu estou acostumado a falar, fazer isso. E estou sempre aberto para continuar essa conversa, porque eu acho que, de novo, se eu tivesse tido mais conversas como a que eu vi o Guilherme fazendo, se eu tivesse visto mais gente se colocando assim como vulnerável, talvez esse meu trajeto poderia ser, não sei se mais fácil, mas talvez um pouco mais curto. Eu não precisaria esperar tanto tempo até. Então, eu sigo meus contatos, eu coloquei aí, estou sempre à disposição. E obrigado, muito, muito, muito obrigado a nós que chamou e muito obrigado a todo mundo que passou essa manhã aqui na conversa. Gente, só um último ponto. Esse encontro tem um certificado. Então, quem quiser certificado, universitários e universitárias, conta para horas complementares. O certificado é nós. Então, é só mandar um e-mail solicitando que a gente certificado. Valeu, Isa, valeu, João, valeu, Guilherme, a todo mundo que ficou até o final. E já convido vocês para o próximo redação, na primeira terça-feira de julho, que a gente já está em junho. Então, a gente se encontra. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijos. Beijos.